E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer um vídeo aí. Ao meu ver, é um pouco bem esquisitinho, mas eu já tô há um mês recebendo interferência, porque fica me vindo o tempo inteiro na cabeça que eu preciso vir gravar o vídeo pra falar sobre. Ai, desculpa, é arrotos de confirmação e de transmutação de energia. Mas enfim, já tem um mês que eu tô aí tentando gravar os vídeos e eu fico sempre me perdendo nos vídeos. Não que isso não ocorra, né? Mas assim, eu fico sentindo que fica vindo na cabeça isso que eu tenho que trazer aqui pra mim tá falando. Porque o que acontece? Deixa eu ver aqui a data. Dia 3 do mês passado, dia 3/6. Eu tive uma viagem astral fortíssima. Um negócio assim que eu fiquei tipo, mano. E eu fiquei vários dias sentindo o trem me observando. Uns negócios assim. Mas graças a Deus já passou. Mas quando eu vou gravar, fica. Os outros vídeos desse tempo que eu vim gravar ficou sempre vindo na minha cabeça que eu precisava vir comentar sobre isso. E eu não quis trazer o vídeo até então porque eu tava com medo, com receio de trazer e levar energia ruim para as pessoas. E também porque, ao meu ver, se caso houver algum ponto aí de vericidade aí, né? Eu não queria tá, tipo assim, eu sei, viu? Olha como eu sei. Aí eu tava, tipo, deixa, só que devido todo vídeo que eu vou gravar fica me vindo esse negócio na minha cabeça. E eu comentei com algumas pessoas essa viagem astral e me falaram que realmente tá rolando isso por aí, fora do Brasil aí, né? Porque eu não acompanho o jornal, já tenho que uns 2, 3 anos que eu parei de assistir televisão, não vejo, não assisto. Eu já dizia, por favor, dá licença. Você não. Tanto lugar, você vai deitar bem perto da câmera. Mas enfim. O que acontece? Vamos lá logo que eu só tô dando uma breve explicada aqui pra vocês entenderem. Mas enfim, não vejo jornal, a gente não acompanha notícia porque isso só traz coisa ruim. Eu sei que é bom você ver pra você ficar ciente das coisas, mas você é louco, parei de ver. E é isso. Que o que acontece? Eu dei dia 3 aí quando eu tive o Jade. Nossa, eu ia chamar a gata pelo nome da minha filha. Eu tô ficando confusa já. Deita aí, querida. Mas o que acontece? Eu escrevi resumidamente, bem resumidamente, sem dar muitos detalhes, somente para mim não esquecer dessa viagem astral, porque eu foquei em eu esquecer, porque só de eu lembrar não, só de eu comentar sobre, até então, né, não sei como que vai ser aqui no vídeo, eu me sentia, o meu corpo começava involuntariamente a se tremer e a me dar frio. E aí que, enfim, eu vou ler aqui as coisas que eu escrevi e vou complementando conforme eu for lembrando, beleza? Então é isso. Aí eu escrevi aqui, né, que dia 3/6 eu tive um sonho e que eu não lembrava de tudo exatamente, que realmente, tipo assim, o sonho foi, que não foi sonho, foi um negócio muito louco, a única que mais tinha, eu escrevi aqui, mas tinha umas coisas me seguindo, que o que acontece, parece que eu já tava sonhando há muito tempo, mas parece que quando eu vim tomar consciência lá, assim, que eu vim despertar, o que eu me lembro é que eu tava fugindo de uma multidão de seres que pareciam, eles tinham a pele cinza e tinha de tudo que era jeito, parece até que era tipo meio que zumbi, sabe? Só que um zumbis demoníacos, pra ser bem específica, porque eu tenho esses sonhos de perseguição, assim, de tipo assim, é legião, gente, é multidão. Desde criança eu tenho esse sonho, coisa de multidão, e às vezes é pessoas que parecem tipo zumbis atrás de mim, às vezes é pessoas, é demônio,
mostra assim no geral, porque devido à aparência, tipo assim, uns seres com rosto de lagarto, outros que tem chifre, outros que parecem morcego, pessoas com, tipo, normal, só que a aparência, assim, normal, só que o jeito que anda, sei lá, tipo, uns negócios muito assim, misturados. Só que esse daqui era, tipo, demônios, coisa com chifre, uns trem que pareciam ao mesmo tempo, tipo, vampiros, que eles tinham, todos tinham a pele, boa parte lembrava vampiro, porque eles tinham as peles realmente cinza, e os dentes e os olhos pretos, né? Aí, enfim, só tô deixando aqui específico pra vocês entenderem. Aí que tinha coisas me seguindo e eu fugindo deles, né? Só que eles faziam eu fugir, parece que tipo assim, eu, por os lugares que eu tentava fugir, uma boa parte se espalhava e para os lugares que eu tentava fugir, ou quando eu via, eu me deparava com mais da frente. Então eu saía e ia tentar fugir para outro lugar, só que parecia que eles estavam querendo que eu pegasse somente ali um caminho, sabe? Tipo, me encurralando para me ir para onde exatamente onde eles queriam. E aí, enfim, nessa daí eu fugindo, eu cheguei em um lugar e lá, tipo assim, nesse sonho aí, dessa viagem astral, lá tava tipo meio que parece que tinha acabado de chover, tava tudo bem nublado e meio que frio, e aí eu chego num lugar que muito louco, porque parecia uma junção de cemitério, que era uma junção de cemitério, que tinha igreja, tipo uma capela, me arremeteu ali a energia, eu olhando meio que de igreja, e aí uma energia também que de cemitério, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava num penhasco, porque ao mesmo tempo que eu via que, tipo assim, era tipo um topo, assim, o lugar, e tinha essa igreja e umas imagens, assim, que pareceu aquelas imagens de anjo que tem lápide, sabe? Que eles colocam lá no cemitério, uns negócios bem daquele jeito, uns negócios assim, e tinha uns negócios lá que me remeteu ao lápide, realmente. E pera aí, que eu vou falando aqui e vou lendo, gente, porque eu não lembro de tudo exatamente. E lá tava muito frio e ao mesmo tempo que eu via esse topo, eu via o mar. E aí era muito louco porque tinha hora que parecia que ao mesmo tempo que eu tava no lugar onde que eu tava era um topo, parecia que era tudo pleno ao mesmo tempo, parecia que não é que ao mesmo tempo que era um penhasco e o mar tava aqui embaixo, de repente parece que o mar tava aqui e lá se eu caminhasse mais um pouco aqui eu ia chegar até no mar. Aí tipo assim, tinha essa ilusão, vamos dizer que uma ilusão de ótica. Eu tava olhando tudo, tipo assim, mano, que doideira que é essa, que lugar que eu tô, porque eu tava bem consciente, eu tava tipo assim, que lugar que eu tô, que caralho que eu tô fazendo aqui. Aí as coisas lá, os trem que eu tava fugindo, porque tinha um portão pra entrar, porque lá tinha essa igreja, toda tipo a igreja, o negócio tudo preto e tudo preto lá, e os negócios, e tinha um portão de grade assim, e aí eu passava esse portão e esses tudo muito bem ao mesmo tempo, pererê parará, peraí. As coisas que eu tava fugindo, eles não passavam do portão. Eles ficaram lá parados e ficavam rosnando pra mim. Eles estavam rosnando e fazendo uns barulhos estranhos. E eles, tipo assim, pararam e tinha tipo um na frente que parecia ser tipo o líder dos que tava dessa legião de trem aí. E quando eu passei desse portão, isso eu me lembro, quando eu passei desse portão, ele parou, ele fez assim com o braço e fez com que os outros parassem. E eles ficavam só, tipo, fazendo assim, indo pra frente, pra trás e rosnando pra mim. Tipo, eles ficavam rosnando e fazendo exatamente assim com os dentes, gente. Um bagulho bizarro, bizarro, que eu, tipo assim, já tive. Eu tenho altos sonhos, altas coisas assim.
Só que esse daí foi um dos mais bizarros que eu já vi. E ele ficava batendo os dentes e fazendo uns barulhos lá que era tipo como se estivesse conversando lá entre eles, só que parecia uns estralos e eram uns barulhos estranhos. E enfim. E aí eu lembro, aí eu falei aqui, né, que eles não conseguiam passar e eles ficavam falando assim, aí ele falou na minha língua, isso eu me lembro, mas eu creio que eu não escrevi. Que eu tava fudida, né? Falou, ele ficava, esse que parou os outros, assim, falava, e ficava dando risada e falava, agora você tá fudida, você vai se ferrar. E ficava dando risada, e os outros rosnando e batendo os dentes, e rosnando, e eu olhando assim pra cara deles, e eu, por que vocês não vêm? Vem então, mas também com a mão, né? Que eu senti medo, porque foi bem estranho. Aí ele falando isso daí, deixa eu ver que parte. Aí de repente apareceu um homem branco, loiro, de cabelos até aqui assim. Ele apareceu, desceu voando, tipo assim, desceu de cima assim, vestido de preto. Sabe aqueles. Ai, não é sobretudo, não é blazer. Eu não sei como que é o nome. Sabe aquelas. Como que chama aquela série? Os Pink Blader lá. Eu não sei falar, gente. Que eles usam aquelas rouponas assim antigas, aquelas caponas grandona. Ele tava vestido com uma daquele jeito, só que de preta, toda preta. E ele era bem loiro e branco, bem branco, o cabelo dele loiro até aqui assim. E o cabelo até no ombro voando e falava pra eu. Aí ele descia assim e chegava e colocava a mão aqui assim no meu ombro e falava pra mim dar a mão pra ele. E eu falava que não porque eu não conhecia. E eu olhei, ele falou, dá a mão pra mim. Ele colocou assim, falou, dá a mão pra mim. E eu falava, aí eu puxava aqui assim e falava, não, que eu não te conheço. Eu te acho, tipo, muito suspeito. E deixa eu ver o que mais. Ele dizia se eu não. Aí ele falou, você quer vir comigo ou você prefere sair na mão com aquela quantidade de coisa? E ainda mais eu sem ter nada em mãos pra ajudar, ou se eu ia com ele. Aí eu olhava assim, eu olhava pra ele, olhava assim pros lados, aí eu via tipo uma imagem pequenininha assim, mais ou menos desse tamanho aqui assim, de aqueles anjinhos, aquelas imagens de anjinho que são tipo bebê, e ele tava segurando, não sei se era uma flecha ou era uma lança, e ele tava tipo segurando uma lança, e aí eu arrancava assim, ficava segurando, eu falava, que eu especifico isso, e falava que eu falava, mas agora eu tenho um negócio nas mãos, então vambora. Aí ele pegava, esse cara pegava e falava que eu tinha que sair, pois ali tinha dono, e se eu não achava muito estranho as coisas que estavam me perseguindo não chegassem perto. Aí ele pegou e falou, se nem essas coisas, se nem eles avançam, é porque tem algo maior. Até que eles aqui. E que essa coisa que é maior até mais do que esse estranho que estava me perseguindo, eu estava despertando. E que era para eu sair logo, pois essa coisa, esse ser ia despertar. Aí nessas daí os trem começavam todos a rir, esses espíritos aí que estavam atrás de mim, batendo os dentes, eles começavam a rir. E falava que agora era meu fim e que o mestre estava acordando. E nessa tudo começou, tipo assim, a tremer, mano, no chão, sabe? Tipo um terremoto, começou tudo a tremer, a vibrar. E eu, tipo assim, mano, que merda que tá acontecendo? E começou tudo a tremer. E aí, nessa que começou tudo a tremer em cima de mim, assim no céu, apareceu tipo como se fosse um portal, mas com um olho.
enorme em cima de mim. E o cara loiro fala, olha assim e fala que merda. Ele acordou. E esse olho, tipo assim, tem umas nuvens em volta desse olho, assim, um olhão amarelão, assim, um negócio muito estranho. E esse olho fica mexendo assim. Gente, o bagulho é muito louco, sabe? Um olho aqui dentro amarelo, se eu não me engano, era amarelo ou era vermelho. E acho que ele, uma parte era vermelha e ficava com amarelo. Não vou lembrar muito bem, mas tinha tipo umas nuvens em volta, assim. E esse olho ficava mexendo assim, ó, tá, tá. E olhando pra cima, olhando pra baixo. Negócio muito estranho. E esse olho, aí eu fica. Aí esse cara loiro fala, né, merda. Tipo assim, ele acordou e esse olho fica me rondando. E eu falava. E eu falava assim, né, porque eu tenho dessas. Tipo assim, ai, se você. Mano, quem quer você? Você quer me matar? Então você já mata logo. Fica só me olhando, não. Bora logo pro que importa, entendeu? E nessa, os espíritos lá que tava me seguindo, os trem lá, volta a rir e fala que eu me ferrei, que eu tava ferrada e que eu ia e falar e ficava dizendo, ah, agora você morre, e dando gargalhada. E deixa eu ver, calma aí, gente, que tem muita coisa. E aí o cara loiro fala que era. E eu falava, ah, então por que vocês não entram aqui? Que eu tava com um anjo na a imagem do anjo na mão. E eu pegava e falava, ah, então vem então. Por que vocês não vêm? E o cara loiro pegava assim e falava, ô, cala a boca, fica. E ele fala pra mim calar a boca e o olho lá da. Ah, aí eu escuto uma voz vindo desse olho, escuto uma risada, na verdade, saindo desse olho, e ele pega e fala assim: se eu quero saber como ele é, e ria, e como ele é, pois ele iria se mostrar. E nessa daí, tipo assim, eu sinto tipo um imã, um negócio me puxando assim. Sabe aquela força de imã daquele jeito, me puxando mais pra frente, mais pra ponta desse lugar que ao meu ver era um penhasco. E eu, aí eu vejo o mar, aí o mar tava com a água bem escura e eu vejo uma cabeça enorme de um trem que me remete a um dragão ou uma serpente, mas estava tipo assim muito escuro. E ele pegava e falava assim pra mim que ele já foi mencionado em vários lugares, que o mundo sabe da volta dele e que ele me achava, que ele me achou interessante, que eu carrego respeito e eu não lhe desrespeitei até então. Então por isso que ele tava falando essas coisas pra mim e eu tipo assim, mano, porque, tipo assim, gente, a cabeça era muito grande. Eu não via tudo, eu via só parte, assim, do rosto. Então, eu não sei se era, tipo assim, só uma parte daqui, assim, e o resto estava muito escuro. Então, eu não sei se era um dragão ou uma serpente, mas eu via, tipo, escamas. E o olho que tava aqui, assim, o olho dele era tipo um olho, sabe aquele olho de dragão mesmo? Com um risco aqui, assim, e era bem amareladão. Então, assim, parece que com o brilho que tinha nesse olho dele, que dava pra ver um pouco aqui, mas eu não consegui ver, porque parece que a cabeça dele era muito, muito, muito grande. Aí, né, ele falava que ele já foi mencionado em vários lugares, pererei parará, falou que me achou interessante, que eu carrego respeito, e eu até então não desrespeitei ele, por isso que ele estava me contando essas coisas, que ele estava preso e imobilizado com a sua cabeça próxima à cauda. Então, tipo assim, supor que a cabeça dele era aqui, a cauda dele tava, pelo que ele me mostrou, ele falou que a cabeça dele tava entrando em atrito com a cauda pelo jeito que ele foi selado. E que se ele tenta se mexer, ele machuca a sua cauda. Por isso ele dorme, mas acorda às vezes para dar ordens. Que ele sabia que eu me comunicava
com muitas pessoas aí lá ele falava que hoje eu não, que ele falava assim, hoje eu não vou fazer nada com você, porque, deixa eu ver aqui, porque ele quer mesmo que eu fale sobre ele, que quando ele falava assim, que quando eu Letícia, eu voltasse para de onde eu vim, era para eu falar para alguns isso, e isso iria servir, e que ele queria ver quem são as pessoas, e que muitos não iriam acreditar nisso que eu ia trazer, ia me chamar de doida, de mentirosa, e que era para me falar, porque as pessoas acreditando ou não, nada iria mudar, pois ninguém aqui pode contra ele, que em breve é o seu retorno, pois cada dia que passa ele sente que pode se mexer mais e que as forças que o prende está perdendo as forças. Falou que me achou interessante, que eu sou intrigante, que era para eu, e falou assim que era para eu soltar o negócio que eu tava na mão, que era o anjo, né, e colocar no lugar onde que eu achei. E que ele ainda falou assim, é que esse negócio aí que tá na sua mão, da onde você vem, onde você mora, isso aí é chamado de anjo. E começou a dar gargalhada. E, gente, que louco. Ele começou a dar gargalhada e falava assim, mas você sabe como os anjos são, né? E falou que eu sou... Aí ele entrou em silêncio e ficou o olho lá em cima, e o olho dele ficou tipo como se estivesse me escaneando, sabe? E falou que eu era fascinante. E nessa daí o homem loiro segurou na minha mão assim e me puxou tipo um pouco para trás, do que eu tava quase na beira do penhasco, aí ele me puxou um pouco para trás assim. E ó, eu escrevi aqui, esse dragão barra serpente disse para esse cara loiro me tirar, falou assim, tira ela daqui, que ali não era lugar para mim. Falou para eu botar o anjo no lugar. E era para mim colocar em cima. Aí ele falou, ai, coloca aí em cima. Eu não lembro, tipo num negócio pontudo que tinha lá, que era pra me colocar lá essa imagenzinha estranha. Enfim, eu fiquei sem entender nada também, até hoje tô sem entender. Aí ele pegou e virou pra o olho virou pra esse moço loiro que tava lá e falou, tira logo ela daqui antes que eu mude de ideia. E aí nessa daí ele foi me pegando e foi subindo. E aí ele pegou e falou assim que ele foi selado. Ele falou assim que ele foi selado e que esses selos estão perdendo as forças e que a prova que todo mundo, o mundo inteiro aqui da onde que eu vivo ia ter de que ele está despertando é que cada vez que esse selo quebra uma barreira, haverá tremores na terra. E aí ele pegou e falou assim, só que os tremores da terra é normal acontecerem. Então, não podem achar relevante, só que o sinal que vai ser de que o selo tá perdendo a força é que haverá tremores na terra em lugares que quem estuda sobre os estudiosos, os cientistas aí, dizem que não pode haver tremores. Então, a prova é que haverá tremores, mesmo que de baixa magnitude, em lugares que se dizem impossíveis de ver. E esse será o maior sinal de que eu estou despertando. E aí, nessa daí, esse cara loiro me abraça aqui assim, segura, bota o braço aqui assim em mim, me abraça. E aí a gente continua subindo pra cima, né? Aí ele pega e fala assim que todo mundo conhece ele, que
que tem até escrituras falando sobre ele, e eu fiquei tipo assim, mano, que porra, e eu pensando, tipo, mas que porra que é essa daí? Aí ele pega e fala, aí eu escuto a voz dele na minha cabeça falando assim, você quer saber quem eu sou? Aí ficou um silêncio, aí me veio o nome, eu não sei falar o nome certo, Leavitan, enfim, foi esse nome que me veio. E aí eu eu conversei aí com logo após, uns dias depois de eu ter sonhado isso daí, eu fiquei com isso na cabeça e eu contei para um amigo e ele é da igreja e todas essas coisas, e ele falou que realmente o Leavitan, não sei falar o nome certo, nem sei se estou falando certo. É tipo como se fosse uma serpente marinha. E que realmente existe, que falam que ele vai voltar, que não sei o quê. E aí eu tava tipo assim, gente, eu não leio Bíblia, eu não vejo nada dessas coisas. A única coisa que eu leio de Bíblia é os Salmos. Apesar de eu ir na igreja quando eu era criança, eu ia, mas eu dormia. Eu só dormia, entendeu? Começava a ver ali, eu dormia, eu não lembro de nada. E apesar de eu já ter andado e todas as coisas, gente, eu não me lembro. Eu não fiquei muito tempo no lugar também, não. Mas enfim. Demorou uns dias, eu acho que após eu ter essa viagem astral aí aconteceu, eu acho que realmente começou a haver tremores aí nos lugares. E eu acho que, se eu não me engano, deve estar até acontecendo até hoje também. Só que eu não sei se tá acontecendo tremores em lugares onde que não pode, onde que dizem que não tem a chance de acontecer, né? Mas ele disse que haverá tremores nos lugares mesmo que de baixa magnitude, não significa que vai ser de alta, mas isso é os sinais de que ele está despertando e que esses tremores acontecem porque aí ele, ao selo perdendo a força e é ele se mexendo. Mas, gente, eu fiquei com na mão porque a energia disso aí foi muito forte. Eu não sei quem que é esse cara loiro, que eu nunca vi. Eu não sei por que ele tava todo de preto. Aí eu não sei se ele era um anjo e que foi daquele jeito lá pra desbaratinar, ou se era alguma coisa interligada com esse ser aí, e aí quiseram me levar lá pra mim saber disso, e eu não sei porquê. Ah, e ele disse que quando ele despertasse ia vir atrás de mim. Ai, que louco, credo. Eu tava aqui jogando carta. Aí eu olhei aqui, credo, Deus me livre. Sai pra lá. Mas enfim, gente. Eu tô tentando gravar vídeos faz tempo, tô esse tempo todo. Ainda bem, eu não senti igual tava antes das energias. Não senti tremor, nem frio, nem nada. Graças a Deus. Eu só tô sentindo dor de cabeça. Tô sentindo dor de cabeça. Ai. A dor de cabeça eu tô sentindo. Começou a me dar dor de cabeça quando eu comecei a falar. Mas enfim. Que eu tava com receio de trazer isso. E também eu não sei por que eu tava sentindo pra mim trazer isso. Mas assim, eu tenho desde 2017 eu tenho sonhos com viagem astral, eu sou levada a lugares e eu tenho tipo sonhos aí de premonição com acontecimentos de coisas que eu sonhei e aconteceu. E aí, tipo assim, não sei se realmente as coisas que eu falei aqui, principalmente nessas coisas de tremores, se tá acontecendo em lugares que
vamos se dizer que não poderia estar acontecendo. E também não sei como que isso vai ajudar de alguma forma. Só que eu desde quando eu recebi isso daí, eu sinto que era pra mim estar vindo trazer. Agora porque eu não sei. Mas várias das coisas, sonhos assim que eu tive, de acontecimentos grandes dessas coisas, já aconteceu. Não aconteceu, tipo, teve coisa que já aconteceu exatamente como eu sonhei. E teve coisas também que já aconteceu parecida. Isso não quer dizer que vai em algum momento surgir aí uma serpente ou um dragão, tipo, não sei. Até porque eu não vi como de fato ele é. Ele não deixou eu ver completamente. As águas tava cobrindo muito. Então eu só vi o olho e eu nem sei se aquele olho grande preto, que com as nuvens pretas em volta lá, que tava me observando, assim, mexendo, um negócio estranho. Porque eu já vi uma vez um anjo aparecendo assim pra mim, só que tipo assim, a energia era outra, o olho era diferente, esse tava cheio de nuvem preta em volta, tava uma energia ruim, completamente diferente. Então eu não sei, eu tentei não entender muito sobre isso daí, porque quando eu começava a falar eu me sentia mal, aí eu resolvi não comentar, porque pra mim não trazer mais coisa ruim, mas tipo assim, não sei se o cara, como eu falei, se o cara loiro lá do sonho, se era um anjo disfarçado e tava indo lá pra me resgatar, ou se fazia parte disso daí, se aquele olho flutuante que eu vi era desse trem que tava na água, ou se era um anjo aí maligno, que caralho que era. Não sei nem se vai fazer sentido e no que isso vai ajudar nas pessoas. Mas eu sinto vou continuar repetindo, desde quando me vê isso daí, eu tento gravar o vídeo, fica me vindo pra mim, tá vindo comentar sobre isso. E é isso. Não sei, tipo, é isso, gente, é só meu relato, tipo assim, pode não ter nada a ver com nada. E pode também haver, até porque eu não sei, eu não vejo jornal. Então eu não sei. E também eu creio que se caso acontecer, o povo vai vir até, ainda mais do tempo que já tem um mês já, as pessoas podem vir dizer que você tá inventando, ai é mentira sua, ai que não sei o que. Então, tipo assim, não sei, mas enfim, eu trouxe porque eu tô cansada de ficar tentando gravar vídeo e vi a imagem desse negócio na minha cabeça e fica me ressoando que eu preciso vir gravar, eu preciso vir gravar falando sobre. E eu tava também com medo de vir, com receio, com medo de vir tá falando isso daí, eu tá fazendo propaganda de coisas malignas, né? Porque se eu não me engano, em algum momento lá ele pegou e no momento que ele tava falando que as pessoas iam duvidar de mim, que iam me chamar de doida, que não sei o que, mas que eu trazer isso pra quem conhece ele, pra quem adora ele. Tipo, gente, tem alguém que adora isso daí? Mas enfim. Isso ia ser uma confirmação. Aí que eu falei, aí que eu não vou fazer vídeo mesmo. Eu vou estar indo levar confirmação. Tá doido? Mas enfim. Eu vou estar encerrando porque tá me dando muita dor de cabeça, realmente. E, nossa, muita dor de cabeça. E aí da ajuda que eu comprei. Mas eu não tava com dor de cabeça não. Mas eu já tava aqui com meu estômago mal. Eu comprei aqueles negócios de borrifar ambiente. Ai, gente, eu comprei e veio muito forte. E aí tá me embrulhando o estômago. Aí tá juntando essa dor de cabeça aqui agora e com o estômago. Não tá bom não. Então eu vou dar encerrando aqui. E é isso. E eu falo, não me achem doida, mas não tem nem como. E aí eu tô, tipo assim, nem sei se vai fazer algum sentido isso. E é isso.
Obrigado por assistirem até aqui. Isso é, se tem alguém assistindo até aqui, até nesse momento, mas é isso. Obrigado. Fiquem bem e tamo junto.